Ô Gi, pode falar um pouquinho sobre as vitaminas? Queridos da Nutri! Hoje vamos falar sobre vitaminas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem pelo menos o básico sobre elas, mas a minha intenção aqui nesse vídeo é justamente passar alguma informação importante e relevante para vocês. Mas eu confesso que foi bem difícil montar esse roteiro, porque as vitaminas são muito complexas, então envolve muita bioquímica. Bom, então vamos lá. Como eu já falei no vídeo dos macronutrientes, na nutrição a gente tem dois tipos de nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Eu já falei sobre os macronutrientes num vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Se vocês quiserem saber mais, termina de assistir isso aqui e vai lá dar uma olhada naquele. As vitaminas e os minerais são os micronutrientes, porque eles estão em menor quantidade nos alimentos e também porque nós precisamos ingeri-los em menor quantidade. Mas isso não significa que eles não são importantes e que não desempenham papéis fundamentais no nosso organismo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as vitaminas, porque quando eu tava montando o roteiro eu percebi que é muita coisa pra falar num vídeo só, então eu vou dividir. Acho que semana que vem eu vou soltar daí um sobre minerais. A gente escuta muito por aí vitamina A, vitamina C, vitamina B1, normalmente o nome da vitamina e uma letra do lado. Mas na verdade é que não existe somente uma vitamina A, uma vitamina C. São compostos químicos muito semelhantes em estrutura e em função, que vão desempenhar mais ou menos uma função muito parecida no nosso organismo, que a gente acaba agrupando num grupo grande para ficar mais fácil da gente entender. Para vocês terem uma noção, para um nutriente ser considerado uma vitamina, ele tem que seguir 5 critérios. O primeiro é ser um composto químico diferente de carboidrato, proteína e gordura, ou seja, não fornece energia ou se fornecem é uma quantidade insignificante. 2. Tem que ser um componente natural presente em alimentos em quantidades pequenas. 3. São compostos que não são sintetizados pelo organismo, ou seja, a gente não produz eles, a gente tem que conseguir pela alimentação. 4. Componentes que em quantidades pequenas são fundamentais para manter as nossas funções fisiológicas normais, ou seja, para fazer o corpo funcionar direitinho. 5. É um componente cuja ausência ou deficiência causa alguma síndrome ou alguma doença ou alguma anormalidade fisiológica. Ou seja, se a gente tem uma deficiência de alguma vitamina, a gente acaba desenvolvendo uma doença. Mas além dos critérios de classificação das vitaminas, a gente ainda divide elas em dois grandes grupos, que são baseados no tipo de fluido que elas utilizam para serem transportadas e ou absorvidas, que são as vitaminas lipossolúveis, que como o nome já diz, dependem dos lipídios, ou seja, das gorduras para serem absorvidas, que são as vitaminas A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. Então vamos começar por ela, a vitamina A. Também pode ser chamada de retinol, e a gente consegue encontrar ela nas partes gordurosas dos alimentos de origem animal, ou seja, na gema do ovo, a nata do leite e o fígado dos animais. Eu já vou aproveitar aqui para falar que a maioria dos micronutrientes são encontradas no fígado dos animais, porque é ali que elas são processadas e algumas vezes estocadas também. Então os bifes de fígado normalmente são muito ricos em micronutrientes, não só nos animais, nós também armazenamos a maioria dos micronutrientes no nosso fígado. Mas isso não significa que a gente não encontre boas fontes de vitamina A em alimentos de origem vegetal. No caso dessa vitamina, a gente encontra ela em vegetais folhosos verdes escuros, como a couve e o espinafre, e em frutas e verduras amarelo-alaranjadas, no caso da manga, do mamão, da abóbora, da batata doce. Quanto mais amarelo, mais alaranjados eles forem, maior o teor de vitamina A que esses alimentos têm, porque ela está nesses alimentos em forma de carotenoide, que é o nome do pigmento amarelo. Vale também para os vegetais verdes escuros, que quanto mais densa a cor deles, quanto mais verdes eles forem, maior o teor de vitamina A que eles têm. No nosso corpo, a vitamina A é muito importante para a nossa visão. Ela faz parte dos compostos que dão a cor dos nossos olhos. Tanto que um dos principais sinais de deficiência dessa vitamina é uma doença chamada cegueira noturna, que é a dificuldade da gente enxergar a luz de noite. Então, quando você ouvia por aí que cenoura faz bem para os olhos, é verdade. Então vamos para a segunda vitamina lipossolúvel, a vitamina D. A vitamina D é bem famosinha ultimamente, ela tá nos holofotes. Ela pode ser chamada de calcitriol ou colicalcitriol. E até a gente consegue ingerir ela por fontes alimentares, mas a principal fonte dela é o sol. Porque ela é produzida pelos melanócitos, que são as células que dão cor na nossa pele. Elas só produzem essa vitamina com o estímulo dos raios solares diretamente na nossa pele. E ela atua no metabolismo de cálcio e fósforo. A deficiência de vitamina D pode precipitar o aparecimento de osteoporose, e nas crianças a deficiência dela pode promover algumas deformações ósseas, como é o caso do raquitismo.
Mas é importante ressaltar que, assim como a deficiência das vitaminas traz alguns problemas para a nossa saúde, o excesso delas também causa. Então é sempre importante, diante de suplementar ou de tomar um polivitamínico, alguma coisa do gênero, fazer os exames, fazer as dosagens para ver se está tudo certo e se realmente precisa. Então vamos para a próxima vitamina, que é a vitamina E. Também é chamada de tocoferol. Tô dando os nomes químicos para mostrar que eu estudei bastante. Ela é um poderoso antioxidante. O que isso quer dizer? O nosso corpo, dependendo do metabolismo ou de alguns outros fatores, a gente acaba produzindo uma molécula chamada de radical livre. Essa molécula tem na última camada um elétron ímpar, ou seja, ele fica andando pelo nosso corpo procurando qualquer coisa para se ligar, porque ninguém gosta de ficar sozinho, né, as moléculas. Mas o problema delas é que elas são meio tóxicas, então elas podem se ligar em algumas células e acabar danificando essa célula, até matando a pobre da célula. E a gente produz esses radicais livres no processo normal de metabolismo, mas alguns agentes externos prejudiciais à nossa saúde podem promover o aparecimento desses radicais livres, como é o caso da poluição, do álcool, do fumo, do estresse, dos aditivos químicos nos alimentos. Tudo isso promove esses radicais livres circularem no nosso corpo. Então a vitamina E é muito importante para combater esses radicais livres, porque ela doa um dos seus hidrogênios a essas moléculas para que elas sosseguem o facho e não fiquem aí danificando as outras células. A vitamina E é muito atuante na manutenção da pele justamente por causa dessa ação dela de antioxidante. As melhores fontes de vitamina E são os óleos vegetais, então óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja. E também ela é encontrada nas castanhas. Além disso, os alimentos de origem animal contêm a vitamina E nas suas partes gordurosas, como a gema do ovo e a nata do leite, que é a gordura do leite. Chegamos na última vitamina lipossolúvel, que é a mais engraçada. É a vitamina KKKK. Ainda não se sabe muito sobre ela, mas a gente sabe que ela atua na coagulação sanguínea e na manutenção dos ossos. Então a deficiência dessa vitamina pode causar hemorragia por causa da coagulação do sangue e também pode causar uma osteoporose ou ajudar em fraturas dos ossos. Então, apesar dela ser bem engraçadinha, é bom levá-la a sério. Para consumir ela, a gente pode encontrar em fígado de animais, os óleos vegetais, os vegetais folhosos e também o farelo do trigo. E ela também é produzida pelas bactérias do nosso intestino. Então, terminamos as lipossolúveis e agora nós vamos para hidrossolúveis, que, como o nome já diz, são solúveis em água e nós temos praticamente dois grupos, a vitamina C e o complexo B. O nome da vitamina C é ácido ascórbico e ela atua na síntese do colágeno e também é antioxidante, então ajuda a deixar a pele bonita. Ela também tem atuação nos leucócitos, nas reações alérgicas e na imunidade. Então, no inverno é melhor tacar vitamina C nesse corpo. Sabe quando a gente escuta por aí que é bom comer uma laranja ou tomar vitamina C para ajudar a combater um resfriado ou uma gripe? Então, já fizeram um estudo sobre isso e comprovaram que a vitamina C não ajuda a curar o resfriado, mas ela ajuda muito a amenizar os sintomas. Uma dica para quem tem anemia: a vitamina C é um baita aliado, porque para quem tem essa doença, tem que consumir bastante alimentos ricos em ferro. E a vitamina C ajuda na absorção do ferro. Ela ajuda o corpo a absorver esse mineral. Então, quando você consumir um alimento rico em ferro, como uma laranja ou alguma coisa rica em vitamina C depois, as fontes delas são laranja, suco de laranja, mamão, que é riquíssimo em vitamina C, morango, kiwi. Todas essas frutas azedinhas são ricas em vitamina C. Vale o limão também. A deficiência dessa vitamina é muito incomum, principalmente aqui no Brasil, mas os primeiros sinais dessa deficiência são manchas roxas e vermelhas pela pele. Se chegar a uma deficiência muito grave, a gente acaba desenvolvendo uma doença chamada escorbuto, que foi descoberta há muito tempo atrás nas navegações, que são sangramentos especialmente na gengiva. As vitaminas do complexo B eu vou tentar resumir porque elas são muitas. A função em comum que elas compartilham é que elas são coenzimas dos processos metabólicos. Falei bonito, né? Mas significa que elas dão uma mãozinha ali para os nossos enzimas, para as nossas proteínas no processo do metabolismo normal, principalmente dos macronutrientes. Elas são encontradas principalmente em cereais integrais, como a farinha integral, o arroz integral, só que elas vão embora no processo de moagem e refinamento. Então o arroz branco, a farinha branca não tem vitamina. Elas também são encontradas nas carnes, nos fígados, nos alimentos de origem animal, como os ovos, os leites. Também são encontradas nos vegetais, como os brócolis, a couve, nas leguminosas, como o feijão, lentilha, ervilha. Algumas delas também são produzidas pela nossa microbiota, que são as bactérias que vivem na nossa barriguinha. Então cuida bem delas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vocês vão ver que elas são bem parecidas, mas algumas têm algumas especificidades, como é o caso da B12 e do folato. Antigamente a gente chamava elas de B1, B6, B12, mas agora a gente já está dando mais nomes para elas.
A vitamina B1 é chamada de tiamina e ela é encontrada em cereais integrais. Só que ela é uma dessas vitaminas que é perdida durante a moagem ou refinamento. Descobriram essa vitamina justamente quando introduziram o arroz branco na alimentação, que as pessoas ficaram com deficiência e acabaram desenvolvendo uma doença chamada beriberi. A vitamina B2 é chamada de riboflavina e ela atua no metabolismo dos 3 macros. Quando a gente tem deficiência dessa vitamina, a gente começa a ver alguns machucados nas partes do corpo que tem mucosas, ou seja, na boca, no canto dos lábios, dentro do nariz. A gente tem como fonte dessa vitamina os leites e os seus derivados e as vísceras, como os fígados e os rins dos animais. A vitamina B3 é chamada de niacina e ela é fundamental também no metabolismo dos macronutrientes. A gente encontra essa vitamina nas carnes, principalmente nas carnes vermelhas, nos peixes e no amendoim. O leite e o ovo não têm essa vitamina, mas elas têm o triptofano, que vira a niacina dentro dos processos metabólicos do corpo. E a deficiência dessa vitamina pode causar uma doença chamada pellagra, tanto da deficiência da niacina quanto do triptofano, que são manchas na pele, tipo queimaduras como nos lugares que tem incidência do sol. E se não for tratada, pode levar à demência e até à morte. O ácido fólico ou folato é uma vitamina muito importante para as mulheres, especialmente as que querem engravidar. É comprovado que a suplementação dessa vitamina na gravidez reduz muito o risco de deficiências no tubo neural do nenê. Na verdade, o ideal é que a gente suplemente essa vitamina antes mesmo de engravidar. A gente encontra ela em vegetais verdes, como o brócolis, a couve e o espinafre, nas leguminosas e também no fígado e na gema do ovo. O folato atua junto com a vitamina B12, então normalmente quando você tem deficiência de B12, você tem de folato também, e vice-versa. A B12 é uma vitamina muito comum, ela é chamada de cobalamina, e ela é bem famosa porque ela só existe em alimentos de origem animal. Então os veganos, que são pessoas que não se alimentam de alimentos de origem animal, têm que suplementar essa vitamina, porque a deficiência dessa vitamina pode causar uma anemia muito severa que resulta na má formação dos glóbulos vermelhos. E uma curiosidade sobre a B12 é que nos alimentos ela tá ligada a uma proteína, e no nosso suco gástrico a gente tem um negocinho chamado fator intrínseco que tá só ali para retirar a B12 da proteína e mandar ela para o lugar dela. A vitamina B6 é chamada de piroxidina e ela atua principalmente no metabolismo das proteínas e dos aminoácidos. A deficiência dela é rara e pode acontecer e causar problemas no metabolismo desse macronutriente e também de alguns hormônios. Ela é encontrada em carne, em cereais integrais, em vegetais e em leguminosas, ou seja, qualquer alimento que tem proteína tem essa vitamina. A vitamina B5 e a B7 são respectivamente a biotina e o ácido pantotênico. A verdade é que elas não recebem muita atenção do ponto de vista nutricional, porque além de elas estarem bem distribuídas nos alimentos, as nossas bactérias do trato gastrointestinal produzem ela. Também tem estudos que falam que, por exemplo, se a gente consumir 5 mg de biotina, a gente acaba excretando 15, por causa que as bactérias produzem. Então é muito difícil a gente ter deficiência dessa vitamina e a gente consegue atingir com facilidade as quantidades ideais que a gente precisa. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo sobre as vitaminas e realmente é muita coisa pra gente saber, é muita informação. Mas o importante é que vocês saibam que é por isso que a gente insiste tanto numa alimentação variada, numa alimentação colorida, porque cada vitamina existe em um tipo de alimento. Então, se você contemplar todos esses alimentos, muito provável que você consiga contemplar todas as vitaminas. É bem comum a deficiência dessas vitaminas para quem tem uma alimentação bem variada, contemplando todos os grupos alimentares. Normalmente, quem tem alguma doença ou tem que tirar alguma parte do intestino, do estômago, tem alguma deficiência por causa da absorção que fica prejudicada. Ou algumas pessoas que têm aumentos na demanda metabólica, como por exemplo das grávidas ou das pessoas em crescimento, que daí tem que suplementar. Também algumas escolhas alimentares que acabam gerando a deficiência de algumas vitaminas, como é o caso dos veganos e da B12. Tem que tomar um cuidado especial. Tô falando isso pra você não sair correndo desse vídeo e ir comprar vitamina à torto e direito na farmácia. Se você acha que tá com alguma deficiência dessa vitamina, experimenta investir primeiro nos alimentos fontes, inserir eles na sua alimentação, fazer a dosagem, fazer os exames, porque a falta deles causa alguns problemas, mas o excesso deles também pode causar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no meu canal e ver mais conteúdo sobre nutrição lá no meu Instagram. Me ajuda também a divulgar esse vídeo, manda para os seus parentes, para os seus amigos, porque eu tô trazendo conteúdo de nutrição legal para vocês. Então por hoje é isso. Tchau!